né? O São Paulo, né, através da gestora do Fundo de Direitos Creditórios, né, o FDIC, a Galápagos, soltou um relatório falando sobre o sucesso, na visão deles, do fundo que está consolidando as dívidas do São Paulo e diminuindo as dívidas bancárias do clube. É isso mesmo, Maurício? Você debruçou um pouquinho no documento, pode falar um pouquinho mais em detalhes para a galera aqui. Eu queria primeiro ouvir o Alex, daí eu complemento. A gente acho que é um documento que é denso, né? E acho que precisa também ser digerido, mas a gente pode fazer alguns comentários aqui. Diga lá, Alex. Bom, primeiro nesse relatório foi a Oldfield, né, que é uma parceira ali da Galápagos, e fez um relatório basicamente com visões otimistas desse ano, desse primeiro semestre do São Paulo. Um primeiro ponto importante é de que o relatório ainda ele tem uma projeção real de superávit ao término deste ano, que era algo que a gente estava temendo, né, por conta de tudo que vem acontecendo. É claro que o documento ele não cita, mas é muito também por conta do excesso das vendas, né, que o São Paulo atingiu, né, nessa temporada, já passou a meta consideravelmente, mas o relatório confirma de que ainda a previsão é de um superávit ao final do ano. Um outro ponto importante, que é muito do motivo que o FDIC foi criado, foi da redução das dívidas bancárias, né? Até o momento, o São Paulo obteve 135 milhões disponíveis através do FDIC para fazer essa mudança, né, no perfil das dívidas do clube, e houve uma redução de 16,7% das dívidas bancárias. Ao final da temporada passada, ela estava em 259,2 milhões, as dívidas bancárias, e aí houve uma redução para 215,8 milhões, e há ainda uma previsão do São Paulo ainda ter um montante depositado ainda do FDIC até o término deste ano, que vai reduzir ainda mais drasticamente as dívidas bancárias, que foi para isso que o FDIC foi criado. Então, para muitos que perguntam, que falam, para que o FDIC, isso tudo, a gente tem que trazer o ponto de que o São Paulo teve a readequação por conta das vendas e que as despesas aumentaram e tudo. Mas dentro do que o FDIC se propôs a fazer esse ano, está sendo positivo, porque o São Paulo está dentro das regras, o São Paulo, inclusive no próprio relatório, há a confirmação de que foi aprovado e já era previsto da Galápagos um empréstimo com condições melhores do que a de 2024. O São Paulo já pegou outros empréstimos com o banco da Ecoval em outros anos, e esse ano pegou novamente 50 milhões de empréstimos, só que em condições bem melhores por conta do FDIC. Então, digamos, tá, que com o FDIC, o São Paulo está conseguindo melhorar o seu nome na praça. Porque quando ele vai pegar o empréstimo antes, era o São Paulo que não pagava, o São Paulo e tudo. Então o banco colocava várias outras questões para ele ter uma segurança maior. Só que agora o São Paulo já consegue pegar empréstimos com condições melhores do que o ano passado. Então são alguns pontos importantes que a gente viu desse relatório que nos trazem uma margem, um fio de esperança de que as coisas possam acontecer. O que a gente espera realmente é só que as despesas diminuam para que o São Paulo não precise vender embaciado a seus atletas. Mas o relatório traz um ar positivo de toda essa questão financeira do São Paulo nessa temporada. Concorda, Maurício? Sim, a gestão Casares ela vai fazer de tudo para dar superávit esse ano, tá? Até porque isso vai ser usado pelo Casares da maneira que ele mais gosta, ou seja, como marketing pessoal de uma gestão. O que preocupa? Preocupa que foram feitas vendas em demasia para dar esse superávit. E o São Paulo continua gastando muito, gastando em excesso, gastando mais do que o orçamento. Essa palavra, os covenants, né? Nada mais são do que no contrato ali de quem empresta o dinheiro, são limites que você coloca para aquele que está tomando emprestado, para que você se proteja, para que de fato o dinheiro não está sendo gasto na loucura, né? Isso, está sendo gasto de maneira correta para aquilo que foi pleiteado, né? Para aquilo que foi cumprindo aquilo que foi combinado. E o São Paulo estourou esses termos.
né, no primeiro semestre. O estouro foi de 50 milhões de reais, né, foi 26% acima do permitido. Então, o que a gente espera em termos de gestão é uma racionalidade, você não gasta mais do que você arrecada. Então, o enxugamento não foi bem feito. Tanto que o São Paulo teve que dilapidar o seu patrimônio, vamos vender mais coisa, né? Vamos vender mais coisa do que estava combinado. E aí isso é ruim, isso não é uma boa gestão financeira, certo? A boa gestão financeira é que você caminhe para que as suas despesas sejam cobertas pela sua receita habitual, a receita ordinária, publicidade, bilheteria, direitos de TV, e que as receitas extraordinárias sejam isso, sejam extraordinárias. Só que a gente sabe que no futebol brasileiro todo clube precisa, né, vender um jogador para poder fechar, porque o futebol é muito caro. A questão é que São Paulo está vendendo em excesso, porque todo mundo sabe que São Paulo está endividado e dá ofertas que são baixas pelos jogadores, e o São Paulo, enforcado, acaba aceitando as ofertas que aparecem aí e não pode guardar um pouquinho aquele jogador para vender mais caro dali a 6 meses, fazendo ele florescer, né? Então, a preocupação da gastança continua. Acho que isso é um ponto importante da gente entender nesse relatório e cobrar a gestão.